Neste Quiprocó especial de Natal, você comemora conosco os 25 anos do Grupo Galpão. Atores e equipe técnica contam sobre os bastidores dos espetáculos e o cotidiano do grupo. Através de entrevistas exclusivas, vamos conhecer o caminho percorrido pela companhia, desde as dificuldades dos primeiros espetáculos até se tornar um dos maiores grupos teatrais do país. Respeitável público, bem-vindo ao Quiprocó. Na verdade, no princípio, é sempre uma grande incógnita, né? Você jamais algum de nós poderia adivinhar que daquele encontro, daquela primeira oficina com os alemães, ia resultar desse casamento longo, né? De 25 anos. Eu acho que a gente teve uma coisa importante, é que nós tivemos uma experiência comum, né? Uma experiência que foi compartilhada por todas aquelas pessoas, né? Isso deu, de certa maneira, uma unidade, que às vezes eu sinto que falta nos grupos novos, né? Então o espetáculo acaba, eles vão para a Alemanha e nós ficamos órfãos. Ah, pois é, acabou. Aí o Eduardo pegou um baú e falou comigo, eu tenho um baú de figurino. Que era, na verdade, roupas da família, aquelas coisas. Falou, eu tenho um baú de figurino. Vão montar uma peça e vão... E aí nós reunimos, eu, o Wanda e ele, e coisas, chamamos, e montamos. E a gente, então, lá criou, o espetáculo foi criado ali, e aí a gente saiu pra rua e foi um sucesso. Aí foi A Noiva Não Quer Casar, que é esse. Que a história, que era esse baú, tinha um vestido de noiva, então por isso era noiva. Que o Eduardo queria que eu fosse a noiva, porque a Wandinha era magrinha, tinha carinha de noiva, bonitinha, né? E ele então queria que eu fosse a noiva, para ser uma coisa mais engraçada e tal, que eu mais velha. Só que o vestido de noiva não serviu, nem na minha perna. Era assim que era a vida da gente. Era tudo dentro de um baú, tinha uma caixa de maquiagem só, que era maquiagem de todo mundo. E eles sempre batalharam muito, mas muito mesmo. Eu entrei no Galpão na época que as coisas eram muito mais difíceis. Então, fazia uma apresentação, um espetáculo de rua, passava o chapéu. Aí, quando a gente ia ver, o chapéu tinha R$10 para 13 atores, 3 técnicos, produtor. Tem todo esse caráter mambembe mesmo, no melhor sentido da palavra, que estava, mas que trazia, eu acho que hoje é possível ver isso, né? Que acho que conferia uma certa autenticidade, né? Para o grupo. Começou bem pequenininho, mas isso foi verdade. Desde que a gente começou, o público abraçou a gente. Eu acho que esses 25 anos, ele é muito pelo público que dava esse respaldo a você. Vestida nua! A gente tenta, dentro desse planejamento do patrocínio, com patrocínio e em festivais, mapear o Brasil inteiro. O Galpão tem essa vertente do teatro de rua que ajuda muito. Então não tem. Vamos para uma cidade super do interior aí que a gente, né, como foi o Vale do Jequitinhonha, que não tinha condição nenhuma, não tem teatro nas cidades. E o Galpão foi, tinha um público fiel, 2.000 pessoas na praça, sem estrutura nenhuma. A nossa estrutura estava dentro do caminhão. A rua, ela dá muita possibilidade para o artista, né, para a gente fazer. Agora, claro que a gente tem um problema do tempo também, né?
A gente, de repente, a gente também, às vezes a gente faz chover em lugar que não chove há muito tempo. Chove, a gente faz chover. Quando a gente esteve na Venezuela, e depois de fazer Caracas, fizemos uma turnê por algumas cidades de interior, com o Romeu e Julieta. Numa das cidades, a gente mal começou o espetáculo, quer dizer, a gente estava mais ou menos no meio do espetáculo, quando caiu um toró daqueles de fechar o tempo, e fomos obrigados. As pessoas foi caindo chuva, as pessoas foram aguentando até não ser mais possível. Tivemos que parar o espetáculo, recolher tudo, e as pessoas disseram: não, mas continua. Não tem condição, a gente não tem mais cenário, não tem nada. Não, ali, faz ali de baixo. Era uma coberta, um lugar coberto assim, cheio de alvenaria assim no meio, umas coisas. Quer dizer, era outra história. É o milagre do teatro, entende? As pessoas já estavam contaminadas, já tinham comprado a ideia e ficaram emocionadas até o fim, num espaço totalmente diverso do carro, do cenário. O grande lance é o espetáculo não pode parar. O Toninho já foi mordido por um cachorro em cena. Já, um cachorro, ele estava fazendo a comédia da esposa muda, e ele correndo assim, passou um cachorro, mordeu a bunda dele. E é aquela situação, né? O Toninho mordido no cachorro. Quer dizer, então, essa é um risco, né? A rua é um risco. A sede para a gente foi fundamental. Até então a gente ensaiava em DA, ensaiava em espaços que as pessoas emprestavam para a gente, e tinha sempre um problema de onde guardar o material. Aí ficava um pouco na casa de um pouco na casa do outro, aí na hora de apresentar tinha que recolher, aí esquecia uma coisa. Era um negócio que chegou a um ponto que a gente imaginou que poderia terminar o grupo, porque a gente não conseguia mais se organizar sem ter um espaço, sem ter uma referência, né? Foi incrível, assim. Nós estávamos com esse dinheiro lá dessa turnê e procurando no jornal a Wanda, que viu assim, falou: olha, um galpão que a gente ensaiou aqui está à venda. A gente tinha ensaiado nesse galpão, que era de um amigo meu, que era um depósito de madeiras, de uma loja de móveis que ele tinha, e ele tinha emprestado para a gente ensaiar, para a gente viajar para o Peru e tal. E aí a gente ensaiou, e um dia a gente, no final dos ensaios, nos dias que a gente teve lá, um dia a gente sentou na porta e ficou olhando para o galpão e falou: nossa, que bacana se a gente tivesse um espaço assim, nosso, a gente ia pendurar um trapézio aqui, ia fazer não sei o que ali, ia arrumar, fazer um escritório, ficou imaginando. E aí quando nós voltamos de viagem, estava à venda esse espaço, aí nós arrumamos mais um dinheiro, pedimos emprestado, não sei o que, e compramos. Isso foi determinante para a história do galpão. O galpão tem uma outra característica muito interessante, que a gente não trabalha sozinho, a produção não é isolada do grupo. Eles estão sempre trabalhando com a produção. Então, se a gente tem um problema de produção, não é um problema de produção, é um problema do grupo inteiro. Todo mundo ajuda a resolver esse problema. Cada um tem a sua área para cuidar, extra atuação. Acho que não existe esse ator que fica na revista de caras na beira da piscina, tomando suquinho de laranja. Então, e a gente tem consciência disso. E o galpão, por tradição e por DNA, né? Todo grupo de teatro, quando começa, não tem ninguém para fazer nada. Não tem ninguém para fazer nada. Todo mundo faz tudo, faz produção, cuida de figurino, lava roupa, passa pano, lava xícara. E a gente vê que a gente ainda pode fazer certas coisas, né? Quando a gente prepara um espetáculo, o mínimo que se ensaia são 6 meses, né? Então a gente sempre tem
no mínimo 6 meses, para a gente embarcar mesmo, é uma viagem mesmo, que a gente vai e a gente precisa de uma teoria, né, dependendo do material que a gente vai trabalhar, né, então de uma assessoria teórica, né, de pessoas que dêem aula para a gente, de um trabalho físico específico, dependendo da linha da direção, da voz também, né, como o trabalho de rua é um outro preparo vocal para a rua, é um outro preparo para o palco. Eu acho que uma característica do galpão, assim, que eu acho que é muito bacana e rende frutos, é porque a gente, a cada nova proposta, a gente mergulha como se aquilo fosse a nossa praia realmente. A gente tem aula de voz com a Babaia, tem aula de musicalização com o Hernani Maleta, aula de dança com a Dudu de Herman, quando a gente não está viajando. Então é uma rotina daqui do espaço. E o Galpão sempre foi um grupo muito preocupado em trabalhar a voz, né? Então, nesse último espetáculo, agora que acabou de estrear, o Pequenos Milagres, o diretor Paulo de Moraes me procurou, quer dizer, pediu para eles, né, fazer um contato comigo, porque ele queria uma preparação que eles não iriam usar microfone. Se usassem, seria aqueles microfones de ambiente, mas não o direcional. Então tá, ele falou, olha, eles estão sem tônus, estão sem força na voz, estão precisando projetar, estão articulando um pouco, porque isso tudo a microfonação induz, né, você a fazer menor. E nós tivemos em janeiro um mês intensivo, eles tinham aula quase todos os dias para ganhar esse fortalecimento, recuperar esse tônus. E eu os conheci na época da Rua da Amargura, quando eles queriam, o Gabriel, o diretor do espetáculo, Gabriel Vilela, ele queria muito que eles cantassem como um coro e tivesse várias vozes nesse canto, e aí a Babaia, eu já dava aula na escola dela, ela me convidou. E, curiosamente, eu fui para dar uma aula no Galpão, para ensinar uma música, mas aí rolou uma paixão à primeira vista minha com o grupo, eu acho que deles também, né, modéstia à parte. E aí a gente tá junto aí, nesse tempo todo. No próximo bloco, bastidores, Molière, parceria com diretores e o mais recente espetáculo do grupo, Pequenos Milagres. A gente tem essa característica de convidar diretores, que eu acho que é uma forma também que a gente tem de criar exatamente, buscar novos horizontes, novas perspectivas, né, novos focos de pesquisa, esse tipo de coisa. Teve o primeiro encontro com os alemães, né, que acho que marcou talvez os 2 primeiros espetáculos do grupo, A Noiva Não Quer Casar, De Olhos Fechados. Soma aos alemães a minha entrada, a entrada do Paulinho Pulica, Sumaia Costa, e do Fernando já fazia parte, mas que a gente trouxe uma linguagem de circo, de rua, de mímica, de boneco, que o Paulinho tinha isso muito, né, trabalhava já com isso. Então veio uma linguagem mais brasileira, mais circense, mais de rua, mais despojada, né? Em seguida veio o encontro com o teatro antropológico, né, assim, veio muito claro o encontro com o Eugênio Barba e toda uma técnica que influencia até hoje. Aí depois teve outros encontros, assim, que eu acho que foram amadurecendo esse jeito europeu de se ver o teatro, assim, né, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista do conteúdo, que foi um encontro com Ulisses Cruz, que foi um encontro importante. Cacá Carvalho veio com uma bagagem, assim, a gente trabalhava com malas,
ele realmente encheu a mala da gente de bagagem, assim, foi uma coisa muito bacana. Um processo também difícil, longo, mas também assim, muito prazeroso, doloroso às vezes, mas muito rico. Partir o homem ao meio, o Cacá vinha aqui, dava uns deveres de casa e viajava. E o tal de transformar o homem ao meio foi uma coisa quase que a gente realmente se matou. Paulo José, que eu acho que é um presente ter trabalhado com o Paulo, porque o Paulo é uma pessoa assim, que tem uma vivência de mais de 40 anos no teatro, no cinema e na televisão. E um diretor também que é um bicho de teatro, como Paulo de Moraes, que a gente fez esse último trabalho com ele, que é uma pessoa que também tem uma explosão teatral, uma criatividade muito impressionante, né? E que propõe um tipo de jogo que é muito interessante para o Galpão, um teatro mais intimista, um teatro quase naturalista em alguns momentos, né? Parece um rio de gente! Teve o Wade nesse meio tempo, né? Assim, o Wade com a visão um pouco aguda, um pouco amarga da realidade, mas que, né, produziu espetáculos importantes na nossa vida, como foi o Corra Enquanto é Tempo e o Álbum de Família. Depois o Gabriel, que deu uma minerada, né, na nossa vida, esse olhar, jogou muito o nosso olhar para Minas, para o nosso umbigo, e que a gente tem perseguido, mais ou menos. Julieta Capuleto e Romeu Montecchio. Mas aí a escolha do texto, do que dizer depois, é sempre uma escolha junto com o diretor. A gente escolhe um diretor e a partir daí, desse encontro, que a gente vai ver o que a gente quer falar, né? Porque a gente não pode querer falar pelo diretor, nem ele por nós, né? Tem que ser uma coisa em comum acordo. Geralmente essa decisão, ela irrompe assim de acordo com o momento do grupo, assim, parece que a gente caminha meio conjuntamente assim para uma direção determinada, de modo que quando aparece a proposta é essa, a gente já sabe que aquela é a proposta. Há 25 anos de Galpão, 10 anos de Molière. Estreou em Tiradentes, né? E de lá para cá eu acho que é o espetáculo que nós mais fizemos. A delícia dele durar esse tempo todo é esse frescor, porque ele está sempre se renovando. A cada cidade você mexe um pouco com a geografia local, né? Você brinca com as pessoas assim, mais direto, não deixando de estar trazendo o Molière, né? E o seu doente imaginário. Então é uma delícia. Tem 10 anos que a gente faz Molière e cada vez que eu entro ainda é um grande desafio, eu acho. Assim, eu sinto uma responsabilidade muito grande, assim, de estar ali tentando passar um pouco a figura dele, assim. Se a gente pode caracterizar o grupo ao longo desses 25 anos, pegar um denominador comum também, é a linguagem popular. E como não poderia deixar para quem, né, pesquisa teatro popular, não poderia deixar de fora o circo, a comédia dell'arte e outras coisas, né? Então o circo entra nesse sentido. Ele não entra como circo, ele entra como instrumento para a montagem de um texto, ele entra a serviço de um texto. O trabalho musical foi um encontro que o grupo teve uma vez, um encontro de grupos, acho que já há bastante tempo, uns 20 anos, e que eles assistiram vários espetáculos de grupos da América Latina e que vários usavam a música como parte do espetáculo, a música ao vivo. E o grupo se interessou pela ideia e pela possibilidade, né, da música ser parte da dramaturgia do espetáculo. Aí nós falamos, poxa, vamos estudar cada um foi inventar de tocar uma coisa.
pelo menos finge que toca, engana que toca, mas que cenicamente é bonito. É um prazer muito grande, acho que cantar é muito bom, tocar é muito bom e poder botar isso nos espetáculos, acho que virou uma maneira tanto de se aproximar do público, que é um contato muito direto, né? A identificação das pessoas com músicas é uma coisa muito imediata. E também um crescimento, uma disciplina que acaba trazendo para a gente que tocar um instrumento é uma coisa complicada, né? Você dominar uma partitura, tocar em conjunto, cantar 4 vozes. Então a gente foi vendo que não era só o prazer, mas que isso trazia outros benefícios também para a dinâmica do grupo, né? Eu acho que ela vai, organicamente, assim, ela vai andando junto com o ela vai sendo criada, nascendo junto com o espetáculo, assim, né? Não tem uma coisa que venha primeiro do que a outra, né? E cada espetáculo é um pouco diferente, igual, por exemplo, tem, na época do trem, apesar de eu não estar fazendo, eu estava acompanhando aqui, teve uma pesquisa muito grande, né, nossa, do grupo, né, que era, a princípio era para a gente fazer um pocket sobre músicas de corno. Então a gente fez uma pesquisa enorme, assim, divertidíssimo, né? Um dos desejos do Galpão, não sei se já foi falado, que é montar um grupo de música. Que tem até um nome, chama Tropical Troupe, não sei se eu estou revelando. Peru foi a primeira viagem, onde nós fomos para o Peru, aí conhecemos, era um festival de teatro que tinha lá, mas que de agenda europeu, tinha muitos grupos da Europa. Então foi o primeiro convite para a gente ir para a Itália. Em seguida, fomos para a França e para a Itália. Depois a gente foi para... Aí eu já não lembro, não, mas eu sei que a gente foi a 17 países. 17. É sempre uma experiência nova. Sempre uma experiência, sempre, sabe, você ter oportunidade de outros encontros, outros aprendizados, né? A gente vive uma época assim que as histórias ou tem que ser um grande escândalo, ou uma grande tragédia, ou uma pessoa muito famosa, assim, que é isso que é legal, sabe? E não é, né? Assim, a gente vê que né, histórias tão comuns, assim, coisas tão pequenininhas podem ser tão bacanas numa vida, assim, pode ser colocar uma lente especial nelas. Né? Uma vez eu já ouvi alguém falando isso. O teatro é especialmente generoso com o ator, porque ele é dado ao ator a possibilidade de envelhecer, né? Ele vai mudando de papel. Ele não faz mais a pirueta ou o salto mortal que ele fazia há um tempo atrás, mas vai descobrindo outras habilidades, né? E eu espero que o grupo Galpão mesmo ainda tenha muita estrada pela frente. A vida do grupo, isso foi muito intuitivo e é muitas vezes acidental, assim. A gente não tem muito controle disso. Estamos num processo agora de discussão para ver o que a gente monta. Eu posso só adiantar para vocês que está na mesa de discussão a possibilidade de se montar uma outra peça de rua. Já tem acho que 3 espetáculos que a gente não faz um de rua, né? Monta originalmente pensado para a rua, assim. Acho que a gente está devendo essa não só para a gente mesmo, como também devendo para o público. Merda!